Beleza. Galera, então revisão para a nossa prova 2. A matéria vai de direito romano, canônico, Idade Média, 3 períodos da Idade Média, racionalismo, economia e direito, Segunda Guerra Mundial, Brasil colônia e império. Então vamos começar lembrando aqui. Direito romano. No direito romano vocês vão ter que lembrar das casas sociais, vocês vão ter que lembrar dos patrícios, vão ter que lembrar dos clientes, vão ter que lembrar dos plebeus, e aí a gente vai focar mais na questão normativa. Como é que construía a norma, como é que era o poder familiar, como é que era isso no direito romano? Lembra? Na família regia o pater familias. Era o poder que o patriarca da família tinha sobre a família, ele era ilimitado, chegando inclusive ao direito de vida e morte sobre os seus familiares. No que concerne aos patrícios, eles eram o cidadão romano, era a gens romana, por suposto que não era o pobre. O pobre naquela época é o que a gente chamava de plebeu, e os clientes eram o estrangeiro que era apadrinhado pelo patrício. A esse estrangeiro também se aplicava o instituto do pater familias. Eu falei para vocês que nesse período eu tinha um direito chamado ius civile e o ius gentio, o ius gentil. Bem, o ius civile era o direito atrelado ao cidadão romano, eram as regras do cidadão romano. Já o ius gentil era um direito do estrangeiro. É daqui que nasce a concepção de direito internacional privado. Sobre as normas, durante toda a evolução do período romano, eu vou ter diferentes modelos de criação da norma. Eu tenho uma norma que vai ser chamada de ius scripto, que era o direito escrito, e o ius non scripto, que não era um direito escrito, era um direito jurisprudencial e um direito costumeiro. Importante ressaltar que eu falei a palavra jurisprudencial. Por quê? Porque também é no direito romano que nasce a jurisprudência, a prudência dos julgadores. Essa prudência dos julgadores buscava evitar a insegurança jurídica, é utilizar o ideal, o pensamento, a estrutura de um julgado para aplicar sobre outros julgados. Então, o que seria a jurisprudência? Jurisprudência é o conjunto de julgados no mesmo sentido sobre a mesma matéria, e é diferente de precedente. O precedente é a corrente inovadora, a corrente unitária, aquela que vai dar um novo entendimento. O precedente pode se tornar jurisprudência? Pode, depois que for aplicado reiteradamente, vai poder virar uma jurisprudência. No ordenamento jurídico brasileiro atual, jurisprudência, vocês precisam lembrar que jurisprudência só se faz por decisões colegiadas. Então eu não tenho jurisprudência de juiz singular, eu não tenho jurisprudência de decisão monocrática, eu tenho jurisprudência de decisões colegiadas do tribunal. Tranquilo? Bem, nessa perspectiva de norma, eu tenho dois fatos importantes. Eu tenho o plebiscito, que o plebiscito, a primeiro momento, era sobre a constituição normativa que ia se aplicar à plebe. Era a participação da plebe frente à edição das normas. E depois eu tenho a evolução com a lei da ordência, que aquelas normas que fossem editadas pela sociedade seria aplicada a todos e não somente mais aos plebeus. E eu tinha a possibilidade da lex rogatae e a lex datae. Lex rogatae, aquela que o povo participava junto à proposta com o magistrado, e datae, aquela que o magistrado impunha à sociedade. Tranquilo? Bem, no que concerne às regras sobre as normas, eu tinha algumas classificações. Essas classificações são 4, permanecem até hoje. Eu tenho normas mais que perfeitas, perfeitas, imperfeitas e menos perfeitas. Muito bom, exato. Muito bom, legal. Ainda bem que não foi a pessoa que esqueceu, não. A galera tá afiada. Bem, mais que perfeitas, eu tenho incidência tanto civil quanto sancionatória. O que acontece? Eu tenho tanto a aplicação de uma consequência civil, no caso pode ser a extinção daquela relação, a anulação daquela relação, quanto uma sancionatória. Perceba que sancionatória é diferente de crime. Porque, no caso, não necessariamente o fato de ser uma sanção que é tocar no direito penal, pode ser simplesmente a impossibilidade de exercer o direito. Já no caso das normas perfeitas, eu vou ter incidência somente civil, uma consequência somente civil. Nas menos perfeitas, somente penal, e na imperfeita, aquela que eu não vou ter incidência em nenhum dos dois campos, porque ela simplesmente vai atingir o campo moral. Exemplo, não ajudar uma senhorinha a atravessar a rua. É ruim, não dar comida para uma pessoa que está precisando. Não, mas não vai te ensejar nem numa restrição civil, tampouco numa questão sancionatória. Fica no campo da moral. Tranquilo? Bem,
No direito romano, vocês têm a incidência de uma conjunção de normas. E durante a Idade Média a gente vai ver isso, que vai ter várias normas em diferentes locais. E daí eu começo a criar duas concepções. Uma de ordenamento jurídico, que eu vou chamar de corpo iuris civili, e uma outra do que seria um código, que eu vou chamar de codex. Então o codex seria a compilação de normas e o corpo iuris civili seria a estipulação de um ordenamento jurídico. Tranquilo? Bem, saindo um pouco do direito romano e entrando já no direito canônico, tem que lembrar de duas datas muito importantes. Primeiro, 313, que foi quando foi garantido por meio do Edito de Milão a liberdade religiosa, e depois 398, que é o Edito de Tessalônica, que instituiu o cristianismo como religião oficial. Dito posto, vamos começar a apreciar o direito canônico. O direito canônico, ele tinha competência com maior relevância durante o período da Idade Média. Então, se eu colocar a Idade Média do século IV ao século XV, é possível verificar a maior incidência da Igreja na resolução dos conflitos, das lides. Por quê? Porque é na Idade Média, por meio do direito canônico, que eu vou ter a concepção do competência em razão da matéria e competência em razão da pessoa. Competência raciona a persona, competência razona materiais. A competência em razão da pessoa é aquela que vai dar a ideia do que seria um foro privilegiado, porque eu passo a analisar a competência do tribunal em razão da pessoa. São 4 os grupos que são atingidos pela competência em razão da pessoa: os eclesiásticos, os cruzados, os professores e alunos universitários e os órfãos e viúvas. No que concerne a essas competências, quem que vai julgar isso? O tribunal eclesiástico. Então eu tinha um tribunal responsável por determinados atos que essas pessoas que eu elenquei fizessem, e ele atraía a competência. No caso dos eclesiásticos, a competência é dita como competência absoluta, porque eu não poderia ter outra entidade julgadora apreciando a lide sobre eles. Agora, no que concerne aos demais, a competência é relativa, porque eles poderiam abrir mão daquele foro privilegiado. Tranquilo? Bem, no que concerne a competência em razão da matéria, eu vou ter tanto matéria civil quanto penal. No que concerne a civil, eu tenho testamento, promessa de pagamento, dividendos, salários dos eclesiásticos. Já na seara criminal, eu tenho os crimes contra a fé e contra o costume. Lembrando que no que tange ao direito penal, criminal, sancionatório, eu tenho uma competência chamada concorrente. Eu tenho incidência tanto da justiça comum como da incidência eclesiástica. Quando eu for falar do racionalismo, a gente vai falar da queda dessa concepção. Agora, entrando na Idade Média, tem que lembrar de um macete. Eu não vou cobrar efetivamente tudo sobre a Idade Média, nem tanto a parte histórica. Eu vou pegar alguns pontos fundamentais para a gente tratar isso. Então, lembra do que foi a Idade Média nesse período de Alta Idade Média, período feudal e Baixa Idade Média? Eu tinha um negócio grande, território enorme, poder centralizado. Eu começo a descentralizar isso daí, eu começo a dividir o território, o governo vai rachando depois de Carlos Magno, e aí eu tenho ali os seus filhos estipulando cidades, eu descentralizo aquele poder, eu perco força, eu tenho as invasões bárbaras, e com essas invasões bárbaras eu começo a ter um grande êxodo da cidade para o setor rural. As pessoas vão entrando para dentro dos estados. E aí eu crio fortalezas, e dessas fortalezas, depois de passar um tempo, que a gente vai chamar de feudalismo, depois de passado o tempo, para de ter invasão, elas começam a não ficar mais sustentáveis, elas perdem a sustentabilidade, eu começo a ter problemáticas, e daí depois eu volto para tentar centralizar isso. Então essa é a regrinha sobre esses 3 períodos. Agora, sobre as especificidades. No período que eu comecei na Alta Idade Média a elencar, falando que os bárbaros estavam invadindo, eu tenho esse êxodo, eu tenho outros fatores que contribuíram para o declínio da Alta Idade Média. O que acontece? Nesse período da Idade Média, ficou conhecido como a Era das Trevas. Por quê? Porque eu perco os costumes, eu tenho uma desvalorização dos costumes, então eu tenho grande incidência de corrupção, eu deixo de pagar impostos, e mais as violências referentes às invasões, eu perco o controle sobre a sociedade, e isso enfraquece. Esse enfraquecimento é que construiu essa possibilidade de que houvesse um êxodo para o centro. E aí nessa transição,
aquelas pessoas que eram detentoras de grande parte de território se tornam pessoas responsáveis por construir fortalezas. Essas pessoas que constroem fortalezas para proteger as suas terras e abrigar pessoas vão ser chamados de senhores feudais. Durante o período do feudalismo, que é justamente nessa transição entre os dois, o que eu tenho? Eu tenho que o senhor feudal é aquele proprietário da terra que vai garantir ao vassalo sucerano um pedaço de terra para ele administrar, e que nesse pedaço administrado, que ele dá isso pela troca da fidelidade, ele vai colocar servos. Esses servos da gleba vão estar trabalhando para prover sustento para todo o feudo. Sobre o feudalismo, tem algumas coisas bem importantes mesmo. Primeiro, cada feudo tinha uma norma, cada feudo tinha um direito, e esse direito não era escrito, não era positivado, ele era um direito consuetudinário, costumeiro, cada local uma regra. Inclusive, esse é um dos fatores que contribuiu para a queda do feudalismo, porque como cada feudo tinha uma norma, eu não tinha uma comunicação entre os feudos, eu tinha uma norma pautada na vingança, na vendetta, e isso contribuiu para a queda, porque eu não conseguia ter esse intercâmbio de mercadorias. Outra coisa importante destacar é que depois que as invasões bárbaras cessaram, eu não tinha mais o porquê e eu não tinha mais o controle sobre aquela população. Quer dizer o quê? O pessoal começou a se reproduzir em grande quantidade. E eu não tinha estrutura científica para produzir mais, para manter aquele povo. Então aquele sistema começou a se tornar insustentável. E aí surge o autoritarismo desse período, que vai dar origem à teoria do Robin Hood. Por quê? Porque eles começam a expulsar os cidadãos do feudo de maneira arbitrária. Essas pessoas que foram expulsas se voltam contra o feudo, começam a saquear o feudo e o feudo começa a ficar fraco. Os feudos começam a brigar entre si, porque precisam de território, porque querem expandir, e aí eles começam a cair. Então eu tenho a teoria do Robin Hood referente à questão dos que foram expulsos se voltar, eu tenho a ausência de tecnologia para manter, e eu tenho a ausência de um direito unificado que pudesse pautar a relação entre os feudos. Eu tenho um direito consuetudinário, cada feudo com seu ordenamento jurídico próprio, pautado numa vingança. Tranquilo? Bem, é interessante lembrar que pode cair na provinha alguma coisa assim: faça assimilação da matéria referenciando a série The Walking Dead. Bem, esse tipo de pergunta é simples. Por quê? Da mesma forma que o sistema feudal tem um senhor proprietário de terra, eu tenho um senhor feudal, na série The Walking Dead eu tenho um representante. E o mesmo objetivo de se proteger é o que constitui tanto no feudo quanto no Walking Dead. Um eram os bárbaros, os outros eram os zumbis. Então, a série do Walking Dead é um sistema feudal. Por quê? Porque busca criar uma redoma de proteção na qual uma pessoa vai ser a lei, a norma é consuetudinária, os feudos, ou então os grupos, não possuem normas comuns, e é por isso que eu tenho esse exercício da força. É simples, ok? Então, se eventualmente for fazer essa comparação, ou cair na provinha sobre o Walking Dead, vocês têm que lembrar: Walking Dead e feudalismo. Viu? Bem, como esse sistema começa a não ficar mais viável, começa a desestruturar, eu tenho o período das cruzadas, eu tenho a tentativa de unificar esse território, de buscar destruir os feudos, e aí eu tenho a transição do feudalismo já do século XI até então a constituição da Baixa Idade Média até o século XV. O que acontece? Como os feudos perderam força, os governadores passam a unificar o território, buscam unificar o território, e aí eles invadem os feudos. Quando eles fazem isso, eles tiram aquela figura do senhor feudal, ou o próprio senhor feudal entregava a terra, desde que lhe fosse concedido um cargo para que ele mantesse o poder. E daí eu tenho uma tentativa de trazer de volta o direito romano. E nessa época o direito romano volta a ter incidência. Eu afasto aquele direito consuetudinário dos feudos e começo a aplicar um direito romano. Só que como que forma isso? Bem, eu designava um magistrado para aquela localidade, ele ia verificar os direitos atinentes daquilo ali e ia estar exercendo uma jurisdição. Ele não iria impor tudo e também não ia receber tudo, ele ia balizar os interesses, ia estar ali construindo então um fundamento jurídico, uma construção jurídica, que daí ia estar fazendo um compilado de normas e a gente ia ter os poderes. Bem, só que nesse período eu precisava de garantir algumas coisinhas mais. Eu precisava de garantir a confiança da população. E daí em 1215
eu tenho a edição da primeira Carta Magna. A primeira Carta Magna foi editada pelo rei João Sem Terra, John Lackland, e das garantias que ele traz, duas vão ser enaltecidas na nossa matéria. A primeira, a impossibilidade de penas arbitrárias e a impossibilidade de aumento de imposto sem fundamento. Essas duas garantias não foram cumpridas, mas essa Carta Magna ela foi fundamental para toda uma construção do que seria um direito pautado num pilar constitucional. Ok? Bem, só que eu precisava, além dessa garantia, eu também tinha que fomentar outra coisa. Eu tinha que fomentar alguma coisa que instigasse o ser a estar produzindo. Assim como foi no direito alabiano, nesse caso, eu vou fomentar a economia. Eu passo a criar uma forma de que todos conversem a mesma língua, ou seja, eu estipulo uma moeda corrente e, mais do que isso, eu estipulo fórmulas de crédito, eu estipulo as notas promissórias, os bancos, os cheques, para garantir que tenha essa construção de comércio, essa ideia de comercializar, que excede somente ao dinheiro material, mas sim da promessa do pagamento. Bem, com isso, eu tenho que no final da Idade Média, já na baixa Idade Média, eu tenho a construção das feiras medievais. E essas feirinhas medievais são responsáveis por estar mantendo a economia e a arrecadação de impostos. Durante esse período de feiras medievais, surge a concepção inicial do que seria o sindicato. Nasce a ideia do monopólio, de como que as pessoas poderiam se organizar para dominar o comércio. E aí eu tenho as associações de ofício, que nada mais é um grupo local sobre determinada função, se junta para regularizar e para estar exercendo aquela atividade. Eu tenho as guildas, que vão ser responsáveis pela transmissão daquele produto entre outras localidades. E por fim eu tenho as ligas ordenanças, que vai ser um monopólio em determinadas cidades, locais, estendendo não somente a localidade em loco, mas estenderá um território, na qual vão dominar uma área de mercado, ok? Então tem que lembrar disso. Nesse período final da transição da Idade Média, eu tinha várias localidades que já tinham um ordenamento, já tinham as regras, e que eventualmente falaram assim, olha, a partir de agora que isso aqui vai se chamar tal coisa, e aqui vai ser instituído o nosso governo, aqui eu vou exercer o meu poder. E houve muita guerra durante muitos anos em razão dessa disputa de terreno. Quem teria terreno para controlar, quem iria exercer o poder sobre aquilo ali. E aí, já no século XVI, eu tenho a teoria de Jean Bodin, que só ficou consubstanciada depois do Tratado de Paz de Westfália, que foi a Guerra de 30 anos, que aconteceu o quê? Com esse tratado, reconhecia a demarcação de cada entidade, de cada país. E aí, quando eu reconheço que cada país tem uma delimitação territorial, eu passo a entender que existe uma soberania, uma soberania de fronteiras. Quer dizer, naquele espaço que foi demarcado, rege-se uma soberania. Ali quem manda é fulano, ali quem manda é ciclano. Então nasce daí o direito internacional privado. Ele nasce do exercício da soberania absoluta numa localidade. Então, com a fronteira, eu demarquei e aí eu tenho uma soberania absoluta. Também trouxe para vocês que, na concepção atual, não tem mais essa soberania absoluta. Nós temos uma soberania relativa, que é aquela que o dever de cooperação internacional relativizou os deveres que os direitos que o Estado tem. O Estado se limita para garantir uma cooperação internacional. Bem, nessa transição do racionalismo, dois institutos se sobressaem, o Civil Law e o Common Law. O Civil Law ele é um instituto pautado em leis escritas. Ele almeja isentar de lacunas, ele tenta deixar tudo positivado, tudo escrito, tudo registrado. Porque daí ao julgador ele não tem que fazer novas leis, ele simplesmente tem que aplicar as leis. No máximo realizar algumas interpretações. Agora, no que concerne ao Common Law, não. É um direito que ele vai ser pautado nos costumes, mas mais do que isso, ele é mais complexo, porque ele excede aos simples costumes. Por quê? Ele nasce de uma coisa chamada statute law, que seriam umas leis estatutárias, umas regras iniciais. Essas regras iniciais não comportam a ideia do common law. Daí você tem o nascimento do judge-made law, que é qual o juiz vai estar fazendo a lei, que nada mais é do que a nossa jurisprudência.
E aí, através desse judge-made law, do juiz fazendo a lei, eu passo a aplicar um direito comparado, não comparado entre os estados, mas comparado dentro do território. Eu vou verificar como o território se pronuncia sobre aquilo ali, dentro da minha demarcação, e vou começar a construir entendimentos. Esses entendimentos vão estar consolidando o common law, um direito que ele é costumeiro, jurisprudencial e casuístico. Então eu vou olhar cada caso como uma situação jurídica. Aquele caso vai ensejar uma aplicação do direito, só que eu vou verificar as especificidades daquele caso para determinar como o direito vai ser aplicado. Viu? Bem, na perspectiva do common law, então eu tenho essa parte do direito comparado, eu tenho um direito costumeiro, consuetudinário, e daí eu tenho uma evolução do direito no que concerne a quais seriam as influências econômicas que o direito moderno sofreu para chegar onde ele está hoje. Nessa perspectiva, eu elenquei duas codificações principais na nossa disciplina. Primeiro, o chamado Code Civil de France, que é o Código Civil Napoleônico francês, que serviu de base para todos os códigos civis atuais, porque ele era moderno, ele tinha uma estrutura liberalista, e daqui a pouco a gente vai falar disso. E eu tinha o BGB, que era o Bundesgesetzbuch, que era o Código Civil alemão. Diferente do Código Napoleônico, o BGB, ele traz a presença de juristas para a consolidação dos ideais econômicos para a estrutura social. O que é importante disso? É que esses dois códigos ficaram marcados como a base de toda a parte da parte liberal acerca do direito civil. Quando eu falo das influências econômicas dos institutos jurídicos, é preciso lembrar da teoria da mão invisível de Adam Smith. Essa teoria fala que o mercado, claro, em linhas gerais, que o mercado poderia se autorregular. E em razão dessa interpretação da norma, eu começo a criar a possibilidade que a autonomia da vontade, ou seja, a manifestação de vontade entre o empregado e o empregador, fosse maior do que a própria norma. O contrato teria maior validade, o contrato seria a lei entre aqueles que estipulam uma relação de trabalho. Em razão disso, e pela ausência de controle do Estado, principalmente depois da Revolução Francesa, e aí a gente tem lá o golpe extraordinário do ano de 79. Por quê? Porque esses ideais neoliberais que nascem na Revolução Industrial e depois se intensificam na Revolução Francesa, eles vão construir uma ideia de Estado apático, um Estado de que não vai intervir nas relações, mas também ele só vai intervir se ele for provocado. Então ele não vai somente ficar isento, ele só vai atuar se ele for provocado. Então ele dá uma possibilidade de um liberalismo extremado, um liberalismo expandido, como a gente já tinha falado, de que a vontade das partes vai ser aquela que vai reger os contratos trabalhistas e de que o Estado não vai intervir nessas relações, porque o comércio em si seria autorregulável, ele se determinaria. Só que o problema é que essa perspectiva estava equivocada, porque quando o Estado começou a ficar tão grande, quando o mercado, as empresas ficaram tão grandes quanto o Estado, o que acontecia? Eu tinha um aumento de preço e uma queda de qualidade. A lei da oferta e da demanda gerou uma confusão, porque eu criei entidades que controlavam o comércio e começaram a criar trusts, monopólios. Isso daí diminuiu o poder do Estado e aumentou demais o poder dessas instituições privadas. E daí eu tenho regras que vão começar a modificar isso daí. É um período onde eu vou começar a afastar essa questão do direito econômico regular e eu trago um direito mais voltado ao humano. A primeira orientação acerca disso daí, dessa humanização do direito, foi com a encíclica do Papa Leão. Essa encíclica, que era uma carta circular, ela tinha o objetivo de trazer a humanidade de novo para o direito. Tirar essa questão de uma economia estar regulamentando o direito, de uma ética economista ser o direito. Depois disso, eu tenho a Lei Sherman, que foi na Americana, e ela vai lá e institui a possibilidade de repreensão ao trust. É uma lei antitrust. Ela impede que uma empresa controle vários ramos comerciais e que detenha tamanho poder de que pode considerar ela controlar toda uma variedade de produtos. Então, eu tenho o nascimento de uma lei antitrust. Depois, eu vou ter dois momentos interessantes. Eu tenho o direito nascido na Constituição mexicana de 1917 acerca do direito do trabalhador, o direito do operário.
É essa Constituição que vai servir de base para a garantia do direito do trabalhador, do operário. Ela começa essa perspectiva de proteger o empregador, o empregado. Já depois, em 1919, eu tenho a Constituição de Weimar, e a Constituição de Weimar que é responsável pela humanização do direito. Ela traz a perspectiva de direitos e garantias fundamentais, e aí sim, essa Constituição de Weimar é considerada uma das constituições mais completas do mundo e mais complexa, porque é a mesma Constituição que foi utilizada durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, antes de prosseguir, eu tenho a doutrina referente a Chicago, que eu tenho a questão do Law e Economics. É quando eu atinjo realmente um objetivo do que seria a economia e o que seria o direito. Eu tenho que a economia vai ser pautada dentro da concepção de eficiência e o direito vai ser pautado dentro da concepção de justo. Então, eu vou verificar economicamente a eficiência, mas se respeitando o direito que vai estar sendo justo. Então, eu tenho essa regulamentação de um direito justo e uma economia eficiente. E no caso do conflito entre os dois, eu iria pautar pela justiça, pelo senso do justo. Ok? Bem, prosseguindo. Essas perspectivas liberais pela Constituição de Weimar, eu falei da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, período que marcou a humanidade, ela teve um ordenamento jurídico sensacional que tinha por trás dos atos de atrocidades cometidos pelo Adolf Hitler. O que acontece? A Constituição de Weimar, ela tinha uma previsão que possibilitava afastar as garantias e direitos fundamentais em caso de calamidade pública. Depois da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes deixou a Alemanha numa posição desfavorável. E essa posição desfavorável fez com que o sentimento nacionalista, o sentimento de revolta contra a comunidade internacional, crescesse dentro do cidadão alemão. E aí o que aconteceu? Depois que Hitler assume o poder de maneira constitucional, instituindo o Third Reich, o que ele faz? Ele decreta a calamidade pública, ele faz nascer o sentimento de calamidade pública, porque o que acontece? Quando ele bota o Partido Nacionalista, Socialista, Nazista em evidência, ele traz o sentimento de que a nossa raça só está assim porque eles têm inveja, porque nós somos superiores. E em razão disso ele aprova a lei chamada Lei da Eugenia. Essa lei da eugenia é aquela que permite com que o governo alemão vá atrás de outras raças para extirpá-las, mas mais que isso, permite uma ofensa, um ataque à própria raça. Como assim? Me explica. No caso do depressivo, do alcoólatra, da pessoa com condições genéticas, ou do homossexual, o homossexual é uma coisa distinta, o que ele fazia? Ele queria extirpar qualquer deficiência genética que botasse em risco aquela raça superior. Já no que concerne o homossexualismo, o simples fato de não se reproduzir e servirem de exemplo para que demais pudessem fazer aquilo, eles também executou. Então, as pessoas que tinham problemas congênitas e os homossexuais eram caçados, ainda que fossem alemão. Por quê? Porque aquilo ali poderia gerar alguma fraqueza na raça superior. Depois eu tenho a questão da raça dos judeus. Bem, tem que lembrar que judeu não é só a questão da sua concepção sobre religião, não é aquele que exerce o judaísmo. O judeu também é sangue, ele age em sanguínea, por isso na caçada contra a raça. Só que mais que isso, porque em que pese o cidadão nascer na Alemanha, ser alemão e ser de uma origem de judeus, eles eram proprietários de grandes posses. Porque desde a história do começo do judaísmo, verifica-se que eles tinham uma organização financeira mais regrada, ele tinha uma forma melhor de acumular riqueza. Então, quando ele fazia isso, ele tinha dois motivos. Ele caçava aquela raça que ele determinava que era inferior, e aí ele pegava e conseguia adquirir os seus bens daquela raça que ele tirava de mercado. Tranquilo? Bem, ao fim da Segunda Guerra Mundial, eu tenho o Tribunal de Exceção, o Tribunal de Nuremberg. Esse Tribunal de Nuremberg é chamado de Tribunal de Exceção por quê? Porque é um tribunal que foi criado posterior ao fato para julgar atos anteriores. Por suposto que esse tribunal iria ser parcial, tanto que somente 3 foram absolvidos e os demais todos foram condenados, ou à pena de morte ou à prisão perpétua. Quando eu falo de Tribunal de Exceção, nesse caso, tem que lembrar, é um tribunal posterior para julgar fatos anteriores. Isso é vedado na nossa Constituição.
Em 2002, nasceu o Tribunal Penal Internacional Permanente, que é um Tribunal Penal Internacional voltado para julgar pessoas físicas e não Estado, que precisa ser ratificado para ter a sua competência, e ele só vai incidir sobre crimes contra a humanidade, genocídio, enfim, vai julgar pessoas. Só vai ter a sua competência se ele for ratificado, aceito pelas soberanias. Tranquilo? Bem, saindo agora dessa perspectiva mundial, eu tenho agora a perspectiva do Brasil. E aí nós vamos elencar só duas para a nossa prova. Primeiro, Brasil Colônia, e em seguida, Brasil Império. Quando a gente fala de ordenamento jurídico, história do direito brasileiro, o Brasil a gente tem que considerar como um instituto a partir de 1530, porque antes não era propriamente um direito aplicado, não tinha uma concepção de a Brasil com direitos. Tinha uma parte de invasão territorial que os portugueses estavam fazendo no Brasil, então eu vou colocar como 1530. O direito que era exercido aqui eram as ordenações, e as ordenações, quando chegaram no Brasil, são três: Alfonsinas, Manuelinas e Filipinas. Elas vão ser o direito que vão estar regulamentando isso. A maior perspectiva que a gente tem que trabalhar aqui na nossa sala vai ser o que concerne as ordenações filipinas. As ordenações filipinas tratavam tanto o ordenamento civil quanto o penal. No que concerne ao ordenamento penal, nós elencamos algumas qualidades disso aí. Bem, a pena de morte era dividida em três, porque as ordenações filipinas eram extremamente severas e rígidas, eram muito cruéis. Eu tinha três tipos de morte. Eu tinha uma morte cruel, que era uma morte lenta, que fazia sofrer. Eu tinha uma morte atroz, que era aquela que eu utilizava o suplício, que a gente tem no livro do Foucault, Vigiar e Punir, que é aquela que eu vou colocar como uma consequência para a sociedade ver. Eu vou dar um medo na sociedade, eu vou imputar uma morte daquela que eu vou cortar a pessoa em vários pedaços, vou distribuir, vou botar fogo, justamente para causar o terror. E eu tenho a morte simples, que é aquela morte que seria breve e que também passaria um recado. Então, assim, nesse período, eu ainda tinha a possibilidade de outras penas. Por exemplo, a galés, que é o caso do regime de escravidão, do trabalho forçado. Eu tinha a possibilidade do confisco. Então, o ordenamento jurídico penal das ordenações filipinas, que veio de Portugal, ele era extremamente severo, extremamente cruel. Isso daí ensejou que, claro, quando o Brasil declarou a sua independência em 1822, logo em seguida, uma das primeiras medidas depois da parte constitucional foi estipular um novo Código Penal, que aquilo ali causava um grande mal-estar para todo cidadão brasileiro. Bem, sobre a parte colonial, a priori essa é a parte mais interessante do que vai cair da prova. Agora, sobre o Império, eu tenho conjugações normativas. Eu tenho a Assembleia, eu tenho a Constituição, eu tenho um Código Penal e eu tenho um Código de Processo Penal. A Assembleia Constituinte, que foi feita em 23, é só lembrar, no vídeo anterior a gente já falou, eu tinha um enunciado gigantesco sobre as garantias constitucionais, eu tinha 272 artigos, eu tinha várias pessoas integrando, e aí o que acontece? Nós vamos dar primazia não a todos os aspectos constitucionais, mas a dois, referente à participação da vedação do estrangeiro e quem poderia votar. Como era a Constituição para todos, ela botava em vigor a questão da posse. A Constituição feita com muito botava em vigor a questão do dinheiro. Então, aquele que detinha poder aquisitivo, que na época era medido pela farinha de mandioca, poderia votar. Já o estrangeiro era vedado o exercício de cargos públicos, assim como é hoje que você tem uma limitação ao direito estrangeiro, naquela época também. Essa Assembleia não deu certo porque tinha muito interesse. E daí Dom Pedro cometeu o que a doutrina chama de primeiro grande erro, que é justamente quando ele dissolve a Assembleia e promete uma nova Constituição duplamente liberal. Foi uma falácia, mas ele realmente fez uma nova Constituição. Nesse caso, com um número bem limitado de pessoas, ele colocou uma Constituição em vigor, promulgou a Constituição em 40 dias. Essa nova Constituição apresentava outros tipos de garantia, dentre elas a questão do voto censitário, a questão de que agora o ordenamento jurídico era pautado por um poder moderador, eu instituo uma monarquia parlamentar, quer dizer, eu tenho um quarto poder, eu reconheço que o Brasil é independente, mas eu ainda vou manter uma família real portuguesa no poder. E essa família real, hereditária, vai exercer o chamado poder moderador. Eles vão ser responsáveis pelo exercício desse poder de fiscalização final. A última palavra é do poder moderador. Já no que concerne ao exercício
do direito do voto era regulamentado o voto censitário. Esse voto censitário era para o homem livre, maior de 25 anos, que também detinha posse e que para se eleger teria que ter mais posse ainda. Nessa época, escravo ainda era coisa e a mulher não tinha participação no pleito. Já sobre a perspectiva de um Código Penal, eu tenho um Código Penal de 1830. Ele busca afastar esse direito penal vil, mau, ruim, extremamente rígido que eu tinha nas ordenações filipinas. No que concerne a isso, eu tenho algumas garantias e eu tenho novos direitos que vão ser atrelados. Primeiro que eu tenho uma divisão em 2 títulos. O primeiro título vai ser referente a criminoso, aos tipos penais, atenuantes e agravantes. E o segundo título referente às penas, quais são as penas atinentes. Esse novo código, ele trazia uma possibilidade de que, primeiro, o princípio da legalidade. Só vai ter tipo penal se tiver uma lei. Eu só posso exercer uma punição se tiver uma lei prévia àquele fato. Então, se não tinha uma lei, não tinha crime. Então, eu tenho que ficar atrelado à conduta, à lei. A maioridade penal se atingia com 14 anos. Depois, eu tinha a possibilidade do crime justificado. O crime justificado era aquele que, quando eu utilizava para coibir um mal maior sobre um crime que estava sendo praticado, eu podia ter a isenção de pena. Eu mantinha a pena de morte, mas essa pena de morte poderia ser abrandada em razão da graça do poder moderador, eu substituí essa pena. E aí eu ainda tinha a pena proporcional, que quer dizer o quê? Eu vou verificar a conduta e a gravidade dessa conduta. E aí, depois de verificar isso, eu vou estipular o quanto da pena que vai ser aplicada. Só que era óbvio que, eventualmente, nós íamos ficar perdidos, porque eu tenho direito penal, mas como é que eu aplico isso? Então, em 1832, eu tenho o primeiro Código de Processo Penal brasileiro. Esse Código de Processo Penal brasileiro, ele já traz uma regulamentação sobre como o processo vai se manifestar, o devido processo legal, um rito processual, como as coisas vão seguir. Determinado rito, eu tenho a diferenciação de ação pública e ação privada. Ação pública, aquela que excede o interesse interpartes, e aquela que o Ministério Público vai ser o detentor. Ele é a parte legítima para a propositura daquela ação. Ele que vai defender aquele interesse. Já no caso da ação penal privada, a parte ofendida é que vai ir atrás do seu direito, vai provocar o Estado referente a isso. Além do rito processual, além da diferenciação de ação penal pública e privada, eu tenho a constituição do Tribunal do Júri no sistema bicameral. Eu tenho 2 incidências, eu tenho 2 competências. Uma competência referente à pronúncia, com 23 jurados, e uma competência referente ao conselho de sentença. Esse conselho de sentença vai ser responsável pela condenação, já no caso do conselho de pronúncia, vai determinar somente se aquela parte vai ser subjugada àquele julgamento de condenação ou não, determinando se a pronúncia ou a impronúncia do acusado. Pois bem, por fim, eu tenho a última garantia no que concerne ao habeas corpus. O habeas corpus é um instrumento que pode ser utilizado para impedir uma prisão ilegal ou um constrangimento de liberdade. Ele pode ser proposto tanto pelo ofendido ou por outra, porque a parte ofendida ou qualquer cidadão possui capacidade postulatória para impetrar esse remédio constitucional.